Presidente dessa sessão, eu quero, em primeiro lugar, começar citando uma filosofia que me inspira, senador Marcos Rogério, já há alguns anos, é um aprendizado de vida, que o ódio, ele aprisiona, o perdão, ele liberta. A gente vê um debate muito contaminado aqui nessa CPI, com uma cegueira política sem precedentes. Eu já conversei com algumas pessoas que participaram de outras CPIs, essa é a minha primeira. Assessores, senadores, jornalistas, e eles nunca viram nada parecido com o que está acontecendo aqui. Os desrespeitos que com muitos depoentes foram tratados, mulheres, médicas, pessoas cumpridoras dos seus deveres, ameaças de prisão, dizendo que a pessoa está mentindo. Um negócio assim que é um tratamento que a gente não deve dar nem para criminoso. A lei tem que ser aplicada. Quem errou tem que pagar. Mas a gente não pode fazer julgamentos. Eu acho que até uma questão assim de princípio. Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte: quem julga impede de amar. Então, eu queria, nesse momento, eu tenho muitas perguntas para fazer, não sei se o senhor vai me responder, tá, com esse habeas corpus aí do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, é uma instituição importante da República, sem dúvida nenhuma, mas acredito que essa escalada antidemocrática que nós estamos vendo no país tem muito a ver com a exacerbação do poder judiciário em cima dos outros poderes. E o Senado é corresponsável por isso. A gente não pode aqui ficar criticando e não se autocriticar. Eu faço parte dessa instituição e vejo que, por não analisarmos pedidos de impeachment de alguns ministros do Supremo, que têm indícios fortes apresentados para todos nós em requerimentos no plenário do Senado, por não fazermos uma CPI da lava-toga, que é algo que é um desejo legítimo cada vez maior da sociedade brasileira, que quer a coisa certa, a gente está hoje sofrendo as consequências de uma omissão dessa instituição. Coronel Elcio, seja bem-vindo a essa casa. Eu estava lendo uma reportagem do dia 7 de julho desse ano, onde o senhor foi citado por pessoas do mercado de laboratórios que o descreveram como alguém que, abro aspas, abria portas no governo. Além do contato próximo com os militares, o senhor tinha como cartão de visitas o próprio Instituto Força Brasil, embora tenha sido criado só em setembro do ano passado, oficialmente. A entidade vinha sendo planejada junto ao senhor Otávio Facuri e outros sócios desde 2018, quando se juntaram para atuar em favor de Bolsonaro. Com quais servidores o senhor tinha contato ou tem contato no governo federal e de que forma utilizou e com qual objetivo? Senador, sobre esse ponto, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. O senhor pode nos dizer com quais órgãos do governo o senhor manteve contato, reforço essa colocação aqui, seja para as demandas do Instituto Força Brasil, seja para servir de intermediário a outra empresa ou instituição?
Sobre esse ponto, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Talvez essa pergunta aqui seja mais objetiva e não, de alguma forma, o senhor possa me responder. O senhor participou de alguma atividade no Palácio do Planalto, particularmente com o programa Pátria Voluntária? Não. O senhor já havia trabalhado com o ex-ministro Pazuello? Não. Segundo essa mesma reportagem que eu citei, do dia 7 de julho, o senhor teria como seu primeiro projeto desenvolver um aplicativo de teleconsulta e diagnóstico imediato pelo médico para oferecer o tratamento preventivo aos primeiros sintomas da Covid. Isso chegou a ser feito? Tinha acompanhamento de médicos com experiência nesse tipo de tratamento? Como é que funcionava isso? Não necessariamente o tratamento preventivo, mas um diagnóstico que pudesse orientar o paciente, no caso, a receber a prescrição médica e, assim, evitar que ele fosse até a instalação de saúde e, eventualmente, passasse por um ambiente de contaminação quando nem sempre ele poderia já estar infectado. Esse aplicativo propiciava um atendimento personalizado por um médico que estudou o assunto para prescrever qualquer tipo de tratamento? Sem dúvida, o médico era essencial nesse diagnóstico. Que médicos foram consultados com relação a isso? Isso aí foi uma visualização geral, nenhum médico especificamente. O senhor Cristiano apresentou o Instituto Força Brasil como intermediário para negociar vacinas com o Ministério da Saúde. O senhor tinha oficialmente autorização do Ministério da Saúde para negociar vacinas? Se não tinha, por que o fez? Sobre esse ponto, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Tá. O senhor não sabia que a Davat não tinha o cadastro na Anvisa e que a AstraZeneca já estava em avançados contatos com o governo via Fiocruz? Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. O senhor, por formação, tem vasta experiência gerencial e profissional. O senhor não percebeu que essa transação proposta pelo senhor Cristiano, Dominguete e os demais envolvidos era fundamentalmente impossível de ocorrer, ou seja, adquirir 400 milhões de doses de vacina num contexto pandêmico e internacional de extrema dificuldade para adquirir qualquer vacina? Senador, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. O senhor não tinha conhecimento de que, naquele momento, a União Europeia havia, naquele momento, proibido a venda da AstraZeneca e de que havia escassez de vacinas no mundo? Como poderia existir 400 milhões de vacinas para intermediários como estes que o senhor apresentou ao Ministério da Saúde? Eu já emendo outra pergunta. Por que o senhor, para proteger o Brasil de aventureiros, como militar da reserva e experiente, não encerrou este assunto quando chegou ao senhor por absoluta falta de condições para prosperar? Por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio, senador. Tudo bem, eu já quero me encerrar aqui, não tenho perguntas, vou até fazer agora apenas uma contextualização com relação ao que o Brasil hoje, nesse momento, está debatendo na Câmara dos Deputados. Muito importante a gente não misturar as coisas. Está um momento de extrema polarização no país. Isso é verdade. Mas as pautas não são pertencentes ao agente A, ao agente B.
as pautas que estão hoje, como, por exemplo, o voto auditável, são pautas da sociedade. É um ledo engano quem diz que isso é uma meia dúzia de pessoas. Não é verdade. Os parlamentares que conversam com as pessoas nas ruas, nas feiras, nas cidades, veem um crescente e legítimo pedido da população para mais transparência, mais segurança. A pergunta não é por que disso, é por que não fazer. Se isso, de alguma forma, pode dar mais tranquilidade para que as pessoas exerçam esse grande valor da democracia, esse pilar, na verdade, que é o voto, por que não fazer? Então, essa discussão está acontecendo agora na Câmara dos Deputados, muito importante que, de forma pacífica e respeitosa, a população brasileira se manifeste, porque esse é um assunto do Congresso Nacional, não é um assunto de Palácio do Planalto, não é um assunto de judiciário. Eu acredito que o debate tem que ser feito aqui e tem que ser votado aqui, em respeito a essas pessoas. Não obstante, a invasão de competências, que eu repito, é lamentável, que ocorreu de um poder sobre o outro, no caso, o TSE, que o seu presidente se reuniu com lideranças partidárias. Olha a que ponto nós chegamos no Brasil. Está acabando, né? Uma militância, um ativismo político que não deveria acontecer numa instituição responsável pelas eleições. Então, é muito importante. Nesse momento, os olhos do país estão voltados para a Câmara dos Deputados, para essa votação importante, que não é de ser contra ou a favor de governo. É uma pauta legítima, inclusive, que foi abraçada durante décadas por muitos partidos políticos que agora, por uma questão pessoal, estão simplesmente voltando atrás. Então, eu quero encerrar a minha participação, senador Randolph, agradecendo a oportunidade. Muito obrigado.